Estamos de volta para o segundo bloco, debatendo reforma trabalhista, e é por isso que tem um debate, porque tem hora que conflita, tem hora que é um pouco confusa, e a gente precisa esclarecer melhor, né, para o nosso telespectador. Narciso. Eu vou voltar novamente, porque o show você fugiu da minha resposta, né? Mas eu vou fazer a resposta concreta agora, Vai. que nem o Osmi quer. Eu quero me voltar a velha e caduca CLT ultrapassada. Vamos dizer, ultrapassada. Porque, num determinado momento, a CLT foi útil para o país. Na década de 40 até a década de 50. Osmir, para você ter uma ideia, eu me formei há 45 anos. Eu me formei na Escola de Engenharia do Rio Grande do Norte. Já informou com certa idade, né? Já com certa idade. Só tinha um computador em todo o Rio Grande do Norte. O bicho pesava 3 toneladas. Hoje esse telefonezinho aí do Showa tem uma capacidade maior Do que aquela... Coreano. do que. Você vê a transformação que esse país passou. Agora, essa CLT, Osmir, agora vou jogar a terra na sua vizinha. Sim. Essa CLT, que foi instituída por decreto-lei, uma ditadura aqui no Brasil, inspirada no ditador da Itália. Sabe o cara, o triplé do fascismo? Que o pai do fascismo no mundo foi o Benito Mussolini. O tripé dele, Osmir, era o nacionalismo, o corporativismo e o sindicalismo. Era o tripé. Um governo desse... Que parece uma contradição, né? Um governo desse resiste aos momentos atuais? Ismos aí? Não existe. Não existe. Que, aliás, o que mata no Brasil, ou nos países mais atrasados da América Latina... É as pragas dos ismos. Os ismos. O tripé o corporativismo. Nacionalismo. Corporativismo e sindicalismo. É o tripé, né? O tripé do fascismo era este. Nascido. Eu digo mais. Tem uma frase célebre dele. A frase célebre dele. O princípio do fascismo. Tudo para o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Era um slogan do fascismo. O Vargas, que você disse aí, que foi o pai da CLT, foi populista, né, caudilista, considerado o pai dos pobres, teve um trabalho. Mas uma coisa você precisa reconhecer. O nacional desenvolvimentismo pegou o Brasil na década de 30, que não representava nada no mundo. O Brasil não era nada. E colocou, no final da ditadura militar, entre as 20 maiores economias do planeta. Uma taxa média de crescimento anual acima de 4%. De 1980 para cá, para 2017, o Brasil patina numa taxa anual que beira os 2%. Que não absorve nem a mão de obra que chega todo ano no mercado. O Brasil está interditado de crescer. Eu não estou defendendo a volta do nacional desenvolvimentismo, mas sem a intervenção do Estado, sem a proteção do trabalho, não tem futuro para o Brasil. Esses teóricos neoliberais que defendem o laissez-faire, que o mercado regule tudo, que vai se resolver, são todos fracassados do ponto de vista teórico. A crise norte-americana em 2008 destruiu a tese deles, porque foi o Estado americano que salvou as empresas dos Estados Unidos, que salvou a IG, que salvou a GM, que salvou o Lehman Brothers. Mas vamos voltar então, aqui ao nosso dia a dia. É importante em todo lugar do mundo, onde é socialista, onde é capitalista. O Estado, sem indutor, sem condutor dos processos, isso eu concordo. Não há desenvolvimento. O Estado é regulador, não fomentador. Que a presença do Estado é insubstituível como regulamentador. Aí já é autoritarismo, eu sou contra. Eu quero fazer uma pausa para a gente ouvir o Alex. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Fica à vontade, não sei que ele tem alguma coisa para acrescentar. É o seguinte, eu li no início do primeiro bloco o que não pode ser negociado. Agora eu gostaria de ler para você Que pode. acordos e convenções coletivas que podem ser negociados, e gostaria de ouvir se você tem alguma coisa sobre isso que pode ser negociado. Por exemplo, organização da jornada de trabalho, banco de horas individual, intervalo
intrajornada, tudo pode ser negociado. Plano de cargo, salário e funções, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local do trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, que já nos referimos, remuneração por produtividade, que é importantíssimo, gorjetas e remuneração por desempenho individual, modalidade de registro jornada de trabalho, inclusive trocar o dia do feriado, de acordo com a conveniência do patrão e empregado. Já existe hoje. Enquadramento do grau de insalubridade, enquadramento. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia do Ministério do Trabalho. Prêmio de incentivo de bens ou serviços e participação nos lucros ou resultados da empresa. Gostaria de ouvir, como representante da... Na verdade, todos esses itens, eles continuam prevalecendo. É interessante que nós entendamos, primeiro, a questão das garantias, que o senhor colocou. O empresário, o empregado, ele não perdeu suas garantias, ele não perdeu seus direitos. Isso. Pelo contrário, nós levantávamos em consideração, havia também, Narciso, uma certa judicialização trabalhista dos acordos. Muitas vezes, Osmi, se julgava por súmulas, através disso, não lei. O TRT criava uma súmula, o TRT alterava uma súmula e aquilo era válido. Com a nova regra, não. É preciso que haja audiência pública, que essa audiência tenha um quórum qualificado. As testemunhas agora dos processos, elas vão ser penalizadas se elas mentirem. O que aconteceu muito, a gente sabe disso. A gente não pode ser leviano e falar que não há isso. Há uma indústria nesse mercado trabalhista de pessoas que querem se dar bem o tempo todo. Além do mais, que eu anotei aqui agora, algo que foi interessante também, foi criado agora também regras para a justiça gratuita. O empregado vai ter que realmente demonstrar que não tem condições de pagar. Não é apenas falar, vai ter que comprovar. Além do mais, responsabilidade para dano processual, litigância de má-fé e penalidades. Exatamente. A gente sabe que existe. Os direitos que o Osmi leu não foram mexidos. Eu não sou entrevistador não, mas queria fazer uma pergunta. Faça. Em qual condição você acha que isso vai criar mais emprego? Olha só, o que a gente já falou aqui anteriormente. Eu respondi. Depois de responder, eu vou responder também. E eu também vou responder. A questão toda, viu? A questão toda, senhor. A reforma trabalhista, aí eu vou só, mudar um pouquinho. A gente precisa, pelo menos, de 4 reformas no Brasil hoje. Política, todo mundo sabe, vocês bem mais do que eu. A tributária, a previdenciária e essa que nós estamos tratando agora. Aí é um problema macroeconômico. Não é a reforma trabalhista só que vai trazer de volta 14 milhões e meio de emprego. Não é. Mas é um primeiro passo. Por quê? Se nós ontem, um dado estatístico que passou numa TV aí, o apresentador mostrou lá o seguinte, ele demonstrou matematicamente a redução que vai haver da informalidade com a reforma trabalhista. Vai haver isso, sim. Hoje, o empregador... Você acha que o Estado vai arrecadar mais? O empregador ele não emprega com medo da nossa lei trabalhista. Ele não sabe o que vai acontecer. O empregador ele só não é refém dessa antiga lei trabalhista. Entendeu? Você disse que ia responder, não? Ô, Shoa, eu vou pegar aqui um aspecto, porque hoje em dia o empregador, ele fica preocupado de, ao contratar um empregado, não está puxando para si mais um problema a resolver. Esse que é o problema. Uma série de problemas. Uma série de problemas. Eu vou citar aqui. Como é que eu vou fazer para demitir? Escute aqui. Eu tenho que pagar a indenização. O Shoa. Você quer que absurdo? Você quer que absurdo maior? Até então, o empregador tinha um empregado que, por conveniência do empregado e do empregador, ele queria tirar 15 dias de férias no mês de janeiro e 15 dias de férias no mês de junho. Mas ambos queriam fazer, mas a lei proibia de fazer. E se eles fizessem, estariam cometendo um crime. Aí, essa nova reforma, a tributária que foi aprovada, permite que numa livre negociação entre patrão e empregado, que não tem nada a ver de coação nem de pressão... Isso aí pode até ser legal. Hein? Pode ser legal. Pode. Então... Mas gera emprego como? Não, mas eu quero fazer uma pergunta para ti, o seguinte. Nos Estados Unidos tem concurso público? Não. Em sua maioria, não. Você lá é chamado
pelo seu currículo, pelo É seu desempenho. meritocracia. Meritocracia. Meritocracia só. E você permanece no cargo pelo seu desempenho. Não é aqui no Brasil, e algumas republicanas, outras, que você entra com 2 anos já depois... tem estabilidade. Aí você deixa de produzir qualquer coisa e é intocável. É intocável. É um inútil, é um improdutivo, mas não se pode fazer nada. Eu estou falando notadamente do serviço público. Né? É quase um intocável. Não, porque aí já tem 2 anos. Lá, você se estabelece... a terceirização geral, né? Não, ao contrário. Meritocracia. Eu sou muito mais pela meritocracia, mas a terceirização não. Eu acho que algumas coisas não podem ser terceirizadas. Né? Mas está aí, ó. Pode terceirizar tudo. Não. Inclusive a atividade física. Não. Está na lei, mano. Está na lei. Pode. Pois Professor pode ser terceirizado, médico pode ser E terceirizado. aí você diz, Tudo o que é pode. que isso gera emprego? Eu vou ser muito sincero com você. Por exemplo, hoje eu não tenho mais empregado na minha casa. Tinha. Bom exemplo. Pois é. Mas sabe por que eu não tenho? Porque criaram Tanta proteção. tantas... Não foi proteção para empregado. Criaram tantas... Desprotegeram o seu empregado. E mais do que isso. Desprotegeram o Você seu não quis dar o empregado. direito que ela Não, tinha direito. aí eu vou dar mais um exemplo para você. Eu tive um empregado durante 10 anos. Pagava rigorosamente esse empregado. Rigorosamente. Quando ele saiu, ele resolveu sair. Quando ele saiu, eu digo, não, mas vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo. Fizemos o acordo, ele mandei redigir, não está bom para você, assim, está ótimo. Nunca pensei que fosse receber isso. Recebeu, assinou. 5 meses depois ele estava comigo na justiça e a justiça me obrigou ainda a pagar. Essa Não nova é um, lei pede isso. não é um desestímulo a alguém dar emprego. Eu estou dando um caso pequeno. Agora imagine umas grandes empresas. Pense que essa mulher limpa a sua casa, faz a sua comida dos seus filhos, dos seus netos. Ela eu não merece remunerava. uma distinção, merece? E eu não dei Ter direito distinção às da férias, remuneração. Ter direito a... A tudo. Eu dei Ela tudo. merece. É Eu uma dei trabalhadora. tudo. Agora, Sim, eu dei se ela tudo. for uma má profissional, Não tiver desvirtue desvio, aí você tira. artificialmente a discussão. Ele diz o seguinte, eu não dei todas as condições que ela queria. Ela, no final, ainda não foi na justiça. Uma questão que eu acho que é importante também salientar, eu vi hoje uma matéria, alguém falando que agora a multa da FGTS caiu para 20%. Isso é mentira. Na verdade, foi regulamentado algo que já existia há muito tempo. O que acontecia? O empregado, querendo fazer a sua casinha, ele fazia o quê para o patrão? Não, me demite. Fazia um acordo debaixo dos panos. Exatamente. Eu ouvi falar muito disso. Né? Isso não acontecia. Agora, isso é justo? Não, mas o cara quer fazer. O mesmo cara que depois, Osmi, vai lá e vai colocar essa mesma pessoa na justiça. O que a lei trouxe, na verdade? Agora eu posso fazer isso, se eu fizer esse acordo de demissão, não é nem demissão sem justa causa e nem demissão a pedido, é um acordo. Ele vai ter direito a 20% da multa. Isso não é para o empregado? 50%. Não, 20%. Não, 20% da multa da FGTS. Se fizer um acordo, se for 40%, se for mandado embora. Se ele pedir, ele não leva nada, isso permanece. Agora, Eu estava com dados aqui dizendo que, quando for de comum acordo, dá direito a 50% da Toma cuidado com multa esses dados de internet, viu? E- 30% é falso. e do aviso prévio e aí 80% do FGTS. Não, olha só, é o contrário. A 50%, na verdade, é que ele vai trabalhar só 15 dias. Se ele fez um acordo, ele teria que pagar o aviso prévio. Não é isso? Então, dá direito a 50% do aviso, vai ser dispensado o aviso dele. E ele vai pegar 20% da multa que ele vai ter direito ainda, do FGTS. É um acordo. É assim que Na funciona. verdade, Eu vou dar uma essa lista de reforma, direitos. ela estressa Mas o não é bom direito isso, trabalhista para aliviar o bolso do empregador. Não diga isso. O empregador Mas vai aonde aliviar. está isso? Vai aliviar, porque os direitos vão ser sublimados, ele vai pagar menos, ele vai ter menos multa, ele vai ter menos justiça do trabalho no pé dele, ele vai ter um monte de coisa. E, em tese, achando que o dinheiro que sobrar no bolso dele, ele vai gerar mais emprego, ele vai contratar mais gente
Mas não vai. Ele só vai contratar mais gente quando tiver mais gente com dinheiro no bolso para comprar o que ele vai produzir, cara. Esse é o jogo da economia. Então isso é uma falácia, é uma artificialidade. A economia não melhora assim. Eu quero que a economia melhore. Você é empreendedor, quer também. Eu vivo A economia do que o Estado melhora como? arrecada. O problema nosso, que é na isso? grande crise econômica brasileira, não é a responsabilidade fiscal que derrubou a presidente Dilma, e esse presidente também vai na mesma linha da responsabilidade fiscal. É porque diminuiu as receitas. A economia comprimiu e o Estado não arrecada o suficiente para manter o mínimo. Tem 17 estados da federação quebrado. Eu acho que, na verdade... A Polícia Federal está parando, a PRF parou, um dia desse não estava emitindo passaporte, o Estado está quebrado, porque está arrecadando menos e o governo ainda cria uma PEC 55 que limita o crescimento dos gastos, ele está estrangulando o projeto de Estado do futuro, esse governo aqui. E ele quer fazer essa reforma trabalhista e depois da Previdência, que é para sobrar excedente, para tapar esse buraco aí. O Chu, você Deixa eu vai... chamar, não sei se eu chamar o intervalo. Pois não. Tá? E a gente volta já já, discutindo reforma trabalhista. Daqui a pouquinho, para o terceiro bloco. Expo Acre 2017 apresenta dia 30 de julho, com o seu novo trabalho e seus antigos sucessos, Bruno e Marrone, ao vivo. Ingressos antecipados hoje Cosmetic, Sejam, Viva Online da Estação e Romanel do Shopping. Bruno e Marrone, a dupla sucesso em todo o Brasil. Põe mais uma noite aí na Dia 30 de julho na Expo Acre 2017.